O tema dessa mensagem, talvez quando eu falar, e você vai falar assim: pastor, eu vim para um domingo ouvir uma palavra, mas por favor, confie em mim e permaneça até o final, que Deus vai falar muito com você. Quem esteve aqui no Réveillon, na virada, no culto da virada? Amém. O tema dessa tarde, começo de noite, é o poder do mesmo. Repete comigo: o poder do mesmo. O que seria mesmo, pastor? Calma, vamos comigo até o final. O ano começou, 2025 começou. Quantos aqui não gostam de uma novidade? Quantos assistem série do Netflix aqui? Quando acaba a série, você já fica... Quando acaba aquele capítulo, você fica pensando: quando vai lançar o próximo? Quando vai lançar o próximo... a próxima versão do meu celular? Qual vai ser a próxima tendência da moda? Nós buscamos por algo novo. E no Réveillon, por isso que eu perguntei quem estava aqui, eu falei que o seu eu de 2024 não serve para 2025. Você tem que se reprogramar. Mudança de mente, eu falei. Mudança de mentalidade. Nós constantemente estamos sendo moldados, transformados, dias após dia. E queridos, é bom sonhar. Eu gosto de sonhar. Eu gosto de planejar, pensar no futuro. Você vai ouvir desse púlpito eu falando sobre o futuro. Que assim como diz J.B. Carvalho, eu amo a frase dele, ele diz assim: eu já vi o meu futuro, eu gostei do que vi, eu estou indo para lá. E eu também, eu já vi o meu futuro, eu sei o que Deus me mostrou que vai fazer nessa cidade, e eu gostei do que vi, eu estou indo para lá. Você vai ouvir desse púlpito que eu sou um pastor que fala sobre o futuro. Eu não estou preocupado com a realidade presente da economia, do governo, porque quem dirige a minha vida e quem governa a minha vida é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é nele que está a minha confiança, não é na economia, não é no governo, é no meu Senhor. E eu tenho uma forte convicção: no final, eu sou mais do que vencedor. Então você vai ouvir sobre muitas coisas no que diz respeito ao futuro, a fim de que eu possa impulsionar o teu coração a olhar para o futuro. Mas o tema dessa noite eu quero falar sobre o hoje, o presente. O presente já diz, é um presente de Deus, é uma dádiva que Deus nos dá. E muitas vezes quando nós focamos muito no futuro e deixamos de valorizar o presente, as mesmas coisas que nós fazemos todos os dias, nós podemos no meio do caminho desanimar. Porque nós estamos no segundo domingo do ano. Uau, pastor, virou um ano, eu estou com muitas expectativas, algo lindo vai acontecer. Mas se você não valorizar o mesmo, aquilo que você faz todos os dias, vai chegar junho, julho, agosto, você já vai estar desanimado. É igual quando alguém chega e fala: eu vejo que a pessoa não está vindo na igreja, não está participando de um ministério, não está indo numa célula, ou abriu mão do ministério. Eu falo assim: o que está acontecendo? Ah, pastor, final de ano, né? Tirar o pé um pouquinho. Oi? Você está tirando o pé para as coisas de Deus? Eu não entendi. Eu não concordo com essa expressão: eu tirei o pé. Quantos já não ouviram isso? Final de ano chegando, já tirei o pé do trabalho, já não estou mais naquele. Ei, querido, há poder no mesmo. Afinal, você está aqui no segundo domingo do ano, talvez na mesma igreja, ouvindo, é claro, eu cheguei agora, mas ouvindo o mesmo pastor. Talvez você esteja casado com a mesma esposa e o mesmo marido. Glória a Deus por isso, amém? Isso não vai acabar até que Jesus volte para te buscar, diz amém. Vai ficar até o final. Mas há poder em fazer as mesmas coisas todos os dias. Há poder no mesmo. Muitas vezes nós acreditamos que precisamos alterar o cenário que estamos inseridos, como igreja, trabalho, família. Mas algumas vezes tudo que precisamos é de uma mudança de perspectiva do cenário. Quantos conhecem aquelas pessoas que dizem assim: você encontra o cara 10 vezes no ano, toda vez que você encontra ele está num emprego diferente. Mas cara, você não para em lugar nenhum. Ah, não me adaptei. Ah, não, porque o meu sonho é...
Nós vivemos uma geração inconstante. Uma hora está aqui, uma hora está ali, uma hora está aqui, uma hora está ali. Não tem fidelidade. Vive uma inconstância. É uma geração inconstante. Cara, mas você já passou por 10 empregos. Ah, porque eu não me adaptei. Quando você se forma em uma faculdade, vamos supor, você quer ser médico. Você vai estudar por longos anos, 5, 6, 7, 8, depende. Só que você vai ter que ir na mesma faculdade, todos os dias, fazer as mesmas coisas, talvez ouvir aquele professor todos os dias. Mas para que você alcance aquilo que Deus tem para você, o seu sonho, você tem que fazer as mesmas coisas todos os dias. E há poder nisso. E há poder nisso. Talvez você chegue no seu trabalho todos os dias e você tem que trabalhar ao lado de uma pessoa muito chata. Quem já passou por isso? Eu, graças a Deus, no centro administrativo, eu estou do lado do Silas, do lado da Evelyn, pastor Renato, pastora Neiva. Não tive nenhum problema. Mas eu já tive algumas ocasiões que eu trabalhei ao lado de pessoas insuportáveis. Que às vezes você fala assim, eu vou sair desse emprego por conta dessa pessoa. Tem até gente rindo aqui, ó, porque testificou. Mas você precisa valorizar aquilo que você faz todos os dias. O mesmo é poderoso. E por isso nós estamos falando dele sobre ele hoje. O poder do mesmo. Olha essa frase. O mesmo pode parecer monótono, mas o mesmo é poderoso. E eu quero trazer alguns apontamentos sobre o mesmo. E o primeiro deles eu quero falar sobre o perigo do medo. Porque da mesma forma que o mesmo ele é poderoso, ele também é perigoso. Repete comigo, o perigo do mesmo. Se você é crente, abra a sua Bíblia em Gálatas 6, 9. E acompanhe o texto comigo, eu vou te provar na palavra. Pastor, essa mensagem está parecendo um pouco estranha. Mas vamos lá. Toda mensagem que você ouvir desse púlpito tem um embasamento bíblico. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Eu vou repetir. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Queridos, o apóstolo Paulo está nos advertindo de algo que, se você olhar, fazer o bem é errado. Não, fazer o bem é certo. Fazer o bem é um senso comum. Você não precisa ser cristão para fazer o bem. Tem tantas pessoas lá fora que não são cristãs, estão fazendo o bem. É um senso comum. Mas se é um senso comum, por que o apóstolo Paulo está advertindo a igreja? Não nos cansemos de fazer o bem, porque mesmo você fazendo o bem todos os dias, algo que é natural, você pode chegar um momento que você vai cansar de fazer o bem e você vai parar. Por isso que ele está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos. Fazer o bem todos os dias, as mesmas coisas, senão não estaria nos advertindo aqui. Fazer o bem é um senso comum, como eu disse. Você não precisa ser um crente para fazer o bem, mas você não pode se cansar de fazer o bem. Pastor, eu sou cristão, não é que eu me cansei não, mas ultimamente eu não estou fazendo bem para ninguém. Então você precisa rever os seus conceitos de cristão. E no mesmo nós encontramos um perigo enorme, que é a monotonia. Vamos encarar a realidade, gente. O cotidiano muitas vezes é chato. Talvez você acorda todos os dias no mesmo horário, senta na mesma mesa, vai no mesmo emprego, e como eu falei, com aquela pessoa insuportável do teu lado. Isso pode ser algo monótono. Você pode cansar e desanimar. Eu tive uma experiência com Deus hoje, fazendo as mesmas coisas, acordando no domingo no mesmo horário, vindo para a mesma igreja, pregar para o mesmo povo. E nesse caminho eu tive uma experiência com Deus. E chegando aqui eu tive uma experiência com Deus. Porque eu acredito que se eu fazer as mesmas coisas todos os dias, Deus vai falar comigo. É igual aquelas pessoas que dizem assim: pastor, eu cansei, enjoei, ou
se tornou algo monótono ler a Bíblia, você precisa insistir em ler a Bíblia. É todos os dias, você tem que fazer as mesmas coisas, porque uma hora Deus vai falar com você. Quantos aqui já não abriu a Bíblia e leu algum versículo que você não entendeu nada? Só eu. Cara, mas não entendi nada do que está escrito aqui. Existe uma diferença entre você ler a Bíblia e você meditar na palavra. Já cheguei a passar um mês lendo o mesmo versículo e falando: Deus, me revela o que o texto quer dizer para mim. E muitas vezes a gente lê, passa desapercebido e deixa para lá, porque se torna algo monótono. Eu não vou ler mais a Bíblia. E esse é um perigo do mesmo. Outro perigo é a tentação de desistir. Nós caímos na cilada de superestimar o curto prazo, as estratégias para queimar etapas e acelerar as coisas, e nós subestimamos o poder do longo prazo, um dia vivido após o outro. Nós vivemos uma geração imediatista. É tudo para ontem, tem que ser agora, senão não dá. Hoje você consegue mandar uma mensagem de WhatsApp lá para o Japão, com a nenê no colo e ainda mexendo o arroz no fogo. Nós vivemos essa geração imediatista. É muita coisa ao mesmo tempo, é muito rápido, e isso é um perigo, porque nós não valorizamos o dia a dia. Eu conheço um irmão em Araçatuba que um dia ele olhou para mim num face a face e disse assim: eu orei no monte por mais de 20 anos para eu ter uma experiência com Deus e orar em línguas. 20 anos, todos os dias, indo para o mesmo monte, com a mesma turma, vendo pessoas ter experiências com Deus, e ele não desistiu, orando e buscando, e depois de 20 anos ele teve uma experiência com Deus. Ele falou: pastor, eu cheguei a ver anjos passando no monte, mas eu não consegui ter uma experiência com Deus em orar em línguas. E cara, esse cara hoje é um homem de Deus, é usado por Deus de uma forma sobrenatural. Mas ele fazia as mesmas coisas todos os dias, buscando algo da parte de Deus. E como diz o apóstolo Paulo, no tempo certo você vai colher aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, querido. Não é se vai acontecer, já aconteceu, diz amém. Outro perigo do medo, a tentação de desistir. Nós caímos nessa cilada. Eu já falei desistir, perdão. A pressão pela novidade, esse é outro perigo. Nós valorizamos a inovação, eu falei isso no Réveillon. Constantemente nós somos atualizados. É um novo sistema, é um novo sistema de celular, é um novo iOS, é uma versão nova. O seu eu de 2024 não serve para 2025. Essa inovação é constante. Todo dia tem algo novo acontecendo. Mas se você focar só no novo e não valorizar o presente, você vai cair numa cilada e você não vai acessar aquilo que Deus tem para você. Deus me mostrou algo a respeito do futuro dessa igreja. Como eu disse, eu já vi, gostei, estou indo para lá. Mas até que esse dia chegue, eu preciso valorizar o mesmo. Estar todo domingo aqui, toda a celebração, cuidando de pessoas, valorizando, amando, trazendo a palavra. Eu já visualizei, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá porque Deus disse para mim que eu iria chegar lá. E eu não vou desistir. Mas eu preciso valorizar o hoje, as mesmas coisas todos os dias, diga amém. Senão você vai desistir. Esaú desistiu, vendeu o direito dele de primogenitura por conta de um prato de lentilhas. Ele desistiu. Algo que ele fazia todos os dias, caçar para o pai, ir nas caçadas, ele fazia isso todos os dias. Mas chegou um momento que ele desistiu disso. E você não pode desistir, você tem que permanecer. Stephen Furtick diz assim: você nunca viverá o extraordinário até encarar o monótono. Isso é muito forte. As coisas extraordinárias de Deus estão no ordinário, no natural, no cotidiano. Você não precisa estar dentro de uma igreja, queridos, para ter uma experiência com Deus. Eu ouvi isso ontem de uma filha, que ela disse assim: pastor, muitos acham que o meu marido que me trouxe para a igreja, mas eu tive um encontro com Jesus na minha casa. Eu nunca tinha pisado o pé numa igreja. E eu, uau. Cheguei em casa depois da reunião, contei para minha esposa.
Essa filha teve uma experiência com Deus em casa. Você não precisa estar dentro de quatro paredes para ter uma experiência com Deus. É no cotidiano, é no dia a dia. A igreja é de extrema importância para você ter comunhão com os irmãos, caminhar em família. É igual aquelas pessoas que dizem: eu não preciso estar na igreja para falar com Deus. Eu concordo, mas você precisa da igreja para caminhar em comunhão, em família. Sozinho você não vai a lugar algum. E essa filha falou isso para mim ontem, e eu falei: é sobre isso. É no dia a dia que você tem uma experiência com Deus. Isso é muito poderoso. Hebreus 12, versículo 1: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Queridos, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você está numa corrida. Então não se distraia. Livremos de tudo que nos atrapalha. E a gente tem que focar no final dessa corrida, porque não é como você começa, mas é como você termina. Como você vai terminar sua jornada em Cristo? Será que você vai terminar aprovado? Será que você está valorizando o mesmo? Todos os dias as mesmas coisas? Cuidado com o perigo que o mesmo pode causar na sua vida. Agora que nós falamos sobre os perigos do medo, eu quero falar sobre o segredo do medo. Quem está comigo aqui? Me ajuda a pregar, gente. Obrigado, Nazir. Interaja com aquilo que Deus está falando. O segredo do mesmo. João 15, 4. Jesus dizendo para mim e para você: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Quem é a videira, igreja? É Jesus. Jesus, Ele é a videira. Ele está dizendo isso. Se não permanecerem na videira, vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Ou seja, se nós não tivermos enxertados na videira que é Jesus, nós não podemos dar frutos. Qual que é o segredo então, pastor, do mesmo? O segredo é permanecer. Repete comigo: permanecer. Outra coisa que nós vemos na vida dos cristãos: eu preciso me posicionar. Outra frase que eu não gosto de ouvir. Você precisa não, se posicione. Eu preciso me posicionar, pastor. Se posicione. Não espere amanhã, Deus tem algo agora para você. Queridos, alguém abre a porta, tem gente na porta. Deus tem algo novo para você hoje. Mas nós precisamos permanecer na videira que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Permaneçam em mim, esse é o segredo do mesmo. O que Jesus está dizendo é assim: ei, no final dessa corrida você só vai ser aprovado se você permanecer em mim. E quando você permanece em mim, através de mim você vai dar muitos frutos. O permanecer é importantíssimo. Permaneça fazendo as mesmas coisas todos os dias de uma forma excelente. Só assim você vai experimentar aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Esse é o segredo do mesmo. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. João 15, 7. E muitas pessoas interpretam esse texto de uma forma equivocada. Então tá bom, eu vou permanecer em Jesus, as palavras de Jesus dentro de mim, eu vou pedir o que eu quiser. Deus, me dá uma Ferrari. Deus, faça minha conta bancária ser uma conta gorda. Você não entendeu nada sobre esse texto. Porque na verdade, quando você permanece nele, as palavras dele permanecem em você, já não é mais aquilo que você quer, mas é aquilo que ele estabelece sobre você. É o que o Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já não é mais as suas decisões. Então interprete esse texto de uma forma correta. Quanto mais você se relaciona com o Criador, mais a vontade dele é estabelecida sobre a sua vida, já não é mais a sua vontade. Você vem para a igreja não é para pedir algo para Deus. Você vem para a igreja para adorar a Deus. A palavra fala que quando você pensa em falar, antes da palavra sair da tua boca, no seu pensamento Deus já sabe.
E tem gente que vem para a igreja para pedir. Você não vem para a igreja para pedir, você vem para a igreja para adorar. E na hora da adoração, qual é a adoração que você tem entregado a Deus? Todo domingo, domingo após domingo, na mesma igreja, cultuando no mesmo lugar, um único Deus, qual adoração você está entregando a Ele? Você tem adorado a Deus com os seus recursos? Você tem honrado as pessoas? Porque quando você honra as pessoas, você honra a Deus. Você vem para a igreja para adorar a Jesus. E Ele é tão amor, porque ninguém ganha, repete comigo, ninguém ganha de Deus na generosidade. Aí quando você vem, você libera uma adoração a Ele. A Bíblia diz que Ele recebe como um aroma agradável. Então quando Ele recebe a sua adoração, Ele reverbera do céu na terra aquilo que Ele tem liberado sobre a sua vida. Deus, Ele se agrada da tua adoração. E quando eu falo adoração, não é simplesmente você cantar um louvor. Vocês já perceberam, eu amo estar na presença de Deus, eu amo cantar, eu amo pular, eu amo dançar na presença de Deus. Eu venho para o altar, todo culto você vai me ver prostrado nesse altar. Porque o altar não é um lugar de vergonha, é um lugar de rendição. Hoje pela manhã eu disse assim: Nazi, o altar está aqui. Aí 1 ou 2 vieram, e me veio ao meu coração que muitas pessoas não vinham para o altar, porque estavam ouvindo voz de Satanás. Não vai para o altar, você vai passar vergonha, as pessoas estão te vendo. E eu orei, quebrei essa fala de Satanás. Assim que eu acabei de orar, o altar se encheu de pessoas. Porque o altar é um lugar de você ter um encontro com Deus. Não que Deus não vá fazer no seu lugar, Ele vai. Mas quando você dá um passo de fé, Deus, Ele faz assim, ó. Ele libera algo novo sobre a sua vida. Então se você tiver a oportunidade de se render ao altar de Deus, não saia daqui hoje sem fazer isso. Se eu estou falando isso é porque alguém precisa ouvir. Pastor, eu até sinto vontade de ir para esse altar, mas toda vez me trava. Esquece o que estão olhando, ou quem está te vendo. Vem para o altar. Eu tenho certeza que a experiência que eu tive encontro com Jesus no altar. Você vai ter uma experiência com Deus, diz amém. Outro segredo do medo. Primeiro segredo do medo é a constância. Constância na leitura da palavra, na vida de jejum e oração. Constância em seus hábitos saudáveis. Você precisa criar uma maturidade em Deus. Porque uma hora vai vir os ventos fortes. Se você não tiver raiz, você vai ser abalado. E como eu crio essa maturidade espiritual, pastor? Fazendo as mesmas coisas todos os dias. Perseverando, orando, lendo a Bíblia, abrindo um jejum. Eu acredito que a experiência que eu tive com Deus hoje foi a partir do jejum que eu estabeleci pela manhã. Eu abri 2 jejuns anuais nessa manhã pela igreja. E pode ser até engraçado. Sabe onde eu abri esse jejum? No banheiro tomando banho. Porque muitas vezes a gente vive uma religiosidade. Eu preciso entrar no quarto, colocar o meu terno, fechar a porta, colocar um louvor e dizer: querido Deus, eu entro na tua presença. Não. O meu jejum eu abri hoje debaixo do chuveiro tomando banho. E eu disse assim: Deus, a partir de hoje eu vou me abster disso e disso. Aí o propósito é algo meu pessoal com Deus e a igreja. Então eu saio de casa, a partir desse posicionamento, eu tenho uma experiência com Deus, de casa até aqui, e a partir do momento que eu entrei dentro dessa porta. Talvez você não esteja vivendo uma experiência com Deus, porque você não tem feito as mesmas coisas todos os dias numa intencionalidade. Lido a palavra, buscado Deus com intencionalidade, fazendo jejum, porque todo crente tem que ter uma vida de jejum e oração. Jejum e oração não é só para o pastor ou para o líder. Se você é cristão, você tem que ter uma vida de jejum e oração. Que a batalha que nós enfrentamos não é contra carne nem sangue, mas é principado e potestades nas regiões celestiais. E a palavra fala que a gente só vence com jejum e oração. Talvez você esteja travado na sua vida espiritual, porque ainda você não se posicionou numa musculatura espiritual. Para você crescer um músculo, você tem que ir na academia todo dia, fazer os mesmos exercícios, todo dia a mesma coisa. Só assim você vai crescer. E para o músculo crescer dói. E a caminhada também muitas vezes vai doer. Mas você precisa ter constância, diz amém. A excelência é construída nos dias comuns.
Outro segredo do medo é a repetição. O nosso cérebro procura poupar energia automatizando ações repetidas, formando assim hábitos. Quem tem carro manual aqui, levanta a mão. Hoje você dirige olhando toda vez que você muda de marcha? Eu espero que não. No começo talvez sim, mas hoje não. Por quê? Já se tornou algo automático dentro da tua mente. Então, querido, quando você acordar pela manhã, antes de arrancar a remela dos olhos, não vá catar o seu celular, olhar o seu WhatsApp, o Instagram, o TikTok, sei lá o que. Quando você abrir os seus olhos, tira a remela dos olhos e diz assim: Deus, papai, eu acordei, obrigado pela dádiva da vida. Inferno, se prepara, porque eu acordei. É isso que você tem que fazer. Muitas vezes o inferno está ecoando dentro de você, já na hora que você acorda. Ei, bate no peito, querido. Maior é aquele que habita em você do que o que habita no mundo. E Deus habita em você. Você precisa ter isso dentro do teu coração. Comece o seu dia que o seu devocional seja a palavra de Deus, e não o jornal da manhã, e não as notícias ruins que a mídia coloca aos nossos olhos. Se alimente da palavra. Faça isso todos os dias. Grandes resultados vêm em pequenos passos diários. Faça as mesmas coisas todos os dias. Eu vou te provar algo lindo ainda Deus vai fazer aqui nessa noite. Fidelidade. Seja fiel na visão que Deus te deu. Ser fiel nas pequenas coisas em que somos colocados. Aonde Deus te colocou. Qual trabalho Deus te colocou. Eu me lembro que o meu sonho era pregar a palavra. Eu tive um encontro com Jesus. E aonde eu estava eu pregava a palavra. Eu amava pregar a palavra. E o meu sonho era estar num púlpito. E tudo que eu estou vivendo hoje. E vivi alguns anos da minha vida. Eu sonhava quando eu tive um encontro com Jesus. Eu falava dentro de mim, eu quero tocar as nações através do Evangelho. Deus vai me usar. Eu olhava Billy Graham e falava assim, cara, a minha voz tem que alcançar as nações. Pessoas precisam ser impactadas do Evangelho através da minha vida. Eu me lembro quando eu fui chamado a primeira vez para participar de uma liderança. Liderança do Alive Way, Araçatuba. Eu cheguei e falei, uau, agora eu vou pregar. Aí eu cheguei lá e falei para o Alan, que é pastor em Valparaíso. Ele não era nem pastor na época, ele era ministro. Eu falei assim, ô paizão, e aí, o que eu vou fazer? Aí ele falou assim, ó, todo sábado você vai chegar, você vai pegar a escada no segundo andar, que é um outro templo que a gente tem lá. E como o Alive Way era uma turma menor, para não ficar muito espaço, tinha que colocar uma cortina, que o templo era assim, ó. Então colocava uma cortina e a gente usava metade do templo, para não parecer que estava vazio. Aí ele falou assim, então todo sábado você vai chegar, vai pegar a escada e vai pendurar a cortina. Era aquilo que Deus colocou no meu coração? Não, Deus já tinha me falado aonde Ele ia me levar. Eu já sabia. Mas sábado após sábado, fazendo as mesmas coisas, subindo a mesma escada, descendo a escada e colocando a cortina. Qual era a tua função, pastor? Colocador de cortina. É engraçado, mas é engraçado mesmo. Aonde Deus te colocou? O que Deus colocou nas suas mãos? É aquele trabalho chato, aquele patrão chato? Ei, seja canal de bênção ali. Você é embaixador do céu na terra. Seja fiel naquilo que Deus te deu. Pastor, eu tenho uma visão onde Deus quer. Vai, continua. Se você não for fiel no pouco, Deus não te colocará sobre o muito. Esquece, é uma lei. Seja fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito, diz a palavra. A fidelidade no ordinário é o caminho para o extraordinário. Quero viver experiências com Deus. Eu também quero, pastor. Às vezes você me ouve falar de algumas experiências. Eu quero viver isso. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Mergulhe na palavra, na intimidade com Deus. É isso que você tem que fazer. Seja fiel. Caminhe com Deus. O que dizer de Enoque? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, 21.
Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Enoque todos os dias fazia a mesma coisa, andava com Deus, todos os dias a mesma coisa. Olha só que lindo. Eu fico imaginando Deus: olha, meu filho, todo dia caminha comigo, fala comigo, se expressa comigo, adora a mim todos os dias. Eu vou levar ele comigo, ninguém vai ver. Enoque teve uma experiência com Deus, ele foi arrebatado. Ninguém viu o que aconteceu. Caminhe com Deus todos os dias. Se um dia eu não tiver mais, é porque você foi arrebatado. Davis, meu grande amigo, às vezes ele marca algo comigo. Se você não for, é porque você foi arrebatado. Fala, é verdade, se eu não aparecer, é porque eu fui arrebatado. Cara, caminha com Deus, faça as mesmas coisas todos os dias, e o louvor já pode subir. Há poder nisso. Deus tem tanto prazer em nossa rotina com Ele, que Ele mesmo levou Enoque para si. Que amizade foi essa? Uau! Uau! Você tem tido prazer em caminhar com Deus? A minha oração todas as manhãs, junto com a minha esposa, é: Deus, não me deixe voltar para casa sem tocar a vida de alguém, sem falar do teu amor para alguém. Faça essa oração. Não volte para sua casa sem manifestar o céu na terra. Mas pastor, você é pastor, você sabe falar, você conhece da Bíblia. Ei, não tem a ver com você, não tem a ver com a Bíblia, tem a ver com o poder dele através de você. Às vezes manifestar o céu na terra é simplesmente um abraço, um bom dia. Aquela mulher do caixa do mercado que muitas vezes está com uma cara feia, às vezes você dá bom dia para ela, ela nem te responde. E todo corredor de mercado tem aquelas prateleiras cheias de chocolate, cheias de doce, não tem? Vai ali, compra um bombom, passa o bombom e fala assim: Deus mandou te abençoar com esse bombom. Eu tenho certeza que a cara feia dessa mulher vai mudar na hora. Isso é manifestar o céu na terra. Nós precisamos amar mais as pessoas, ser intencionais naquilo que nós fazemos todos os dias. Chega naquele amigo chato que você vê todo dia no trabalho e diz assim: você é filho amado de Deus, Deus tem um propósito na sua vida e eu também amo a sua vida. Ah, pastor, mas eu não... Comece a amar a vida dele. Porque amor não é um sentimento, amor é uma escolha. Eu escolho amar todos os dias. Há poder no mesmo, diz amém. A vida não acontece de repente. A vida é mais uma insistente caminhada em uma mesma direção. É preciso andar, caminhar, viver com Deus. Esse é o segredo do medo. Demora muito para as coisas acontecerem, mas de repente, no tempo certo, no momento certo, na hora certa, no lugar certo, você vai ter a maior experiência com Deus. E em último lugar, falei sobre os perigos que o mesmo pode causar, o segredo do mesmo. Agora eu quero falar sobre o poder do mesmo. Eu quero mencionar duas pessoas da Bíblia aqui, que fazendo as mesmas coisas todos os dias, tiveram uma experiência com Deus. Acompanhe comigo, isso é muito poderoso. João 4, capítulo 4, versículos 5 ao 7. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Quantos conhecem essa história? A mulher samaritana, aquela que era rejeitada pelo povo por conta dos rolos conjugais que ela teve. Eu não quero falar sobre os rolos conjugais dela, mas eu quero falar das mesmas coisas que essa mulher fazia todos os dias.
Inclusive ela ia num horário diferente das outras mulheres, porque ela era rejeitada. Ela era excluída no meio da sociedade. Mas ela todos os dias ia no mesmo horário, no mesmo poço, fazer as mesmas coisas, num calor escaldante, e fazendo as mesmas coisas todos os dias. Ela teve um encontro com Jesus e foi a primeira evangelista da Bíblia. Porque a Bíblia diz que ela sai de lá cheia de Deus, cheia de Jesus, que ela começa a compartilhar. Ei, existe um homem que falou toda a minha vida. Eu estava lá no poço pegando água, e a palavra fala que através dessa mulher muitos creram em Jesus. Há poder no mesmo, fazer as mesmas coisas todos os dias. Deus vai te encontrar de uma forma sobrenatural. E o que dizer de Moisés? O grande líder, libertador do povo, que Deus chama ele para libertar o povo. Deus dá uma visão de futuro para Moisés. Você vai libertar o meu povo da escravidão. Uau! E Moisés então, por 40 anos, ele fica apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. 40 anos, acordando no mesmo horário, talvez vestindo a mesma roupa, indo para as mesmas ovelhas, fazendo as mesmas coisas, todo dia. E num certo dia, ele começa a passar ali naquele deserto árido, e ele olha para uma sarça, e a sarça está queimando. E algo chama a atenção de Moisés, porque na época, querido, no deserto, era normal uma sarça pegar fogo. Mas Moisés, ele vê algo diferente. Ele olha assim e fala: não, peraí, essa sarça está queimando, mas ela não está se consumindo. Tem algo diferente. Mas eu estou fazendo as mesmas coisas todos os dias, indo para o mesmo lugar. Mas pera, eu fico imaginando ele. Não, eu continuo, mas eu vejo isso todos os dias. Não, mas eu vou continuar. Não, mas tem algo diferente. E ele tem uma experiência com Deus, fazendo as mesmas coisas todos os dias no mesmo lugar. E como eu disse, para você ter uma experiência com Deus, você não precisa simplesmente estar dentro de uma igreja. Deus vai te pegar na rua. Assim como eu tenho tido experiências com Deus de parar o carro e começar a chorar. Às vezes eu estou na academia, Deus fala comigo, eu começo a chorar. Deus vai te tocar aonde você estiver. Acho que vocês não entenderam. Deus vai te tocar aonde você estiver. Você precisa dizer amém. Amém significa assim seja. Eu quero, pastor, ter uma experiência com Deus. É isso que Deus quer fazer com você. Você precisa ter experiências com o amado Espírito Santo. Ele é real. Jesus, ele é real. Jesus não é apenas um homem na história, queridos. Não é apenas uma teologia. Jesus é real. E ele está aqui. Eu posso senti-lo no meu coração. Meu coração borbulha. Meu coração queima pela presença dele. Eu quero contar uma história para você, para eu poder finalizar essa celebração. Se coloque em pé. E essa história vai falar com você, assim como falou comigo. Ninguém sabe ao certo quem contou essa história, quem teve essa experiência, mas ela é contada por muitos homens de Deus pelo mundo. E preste bem atenção. Talvez seja a realidade de muitos aqui. Mas Deus chega para um menino, um jovem menino, e diz assim para ele: filho, está vendo essa rocha gigantesca? A partir de hoje você vai empurrar essa rocha todos os dias. E o menino diz: amém, eu vou fazer isso. E se passaram longos anos, e todo dia estava esse menino empurrando a rocha, empurrando a rocha. E Satanás chega nele e diz assim: ei, você não está vendo que ele está te fazendo de besta? Você não está vendo que você está sendo enganado? Você está aqui há muitos anos empurrando essa rocha, e essa rocha ela não se mexe. Para de ser bobo. E esse menino, em um certo momento, ele ficou chateado. Ele ficou deprimido. Então ele começa a questionar a Deus. E Deus vem nele e fala assim: o que foi, meu filho? Por que você está assim, revoltado? Por que você está triste? Eu estou aqui há anos empurrando essa rocha,
e nada acontece. E nada acontece. E Deus cata, põe um espelho de frente dele e fala assim: olha para esse espelho. E o jovem entra na frente do espelho, que já não é mais um jovem, e Deus diz assim: olha para os seus braços, você não tinha esses braços. Olha para as suas pernas, você não tinha essas pernas. Olha para a força que você tem, você não tinha essas forças. E talvez você esteja aqui hoje e dizendo assim: pastor, eu estou caminhando com Deus há muitos anos e parece que nada acontece, e Satanás está soprando no teu ouvido. Desiste da tua fé, abandona o seu Deus, Ele está te fazendo você de besta. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele está gerando em você uma musculatura espiritual para aquilo que Ele vai derramar sobre a sua vida. Ei, tem algo grande que Deus quer derramar, e você precisa ser forte para receber aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Musculatura espiritual. Ei, dói, é cansativo, é a mesma coisa, mas permaneça, não desista, porque o que Deus tem para liberar é algo grande, e se você não estiver forte, você não vai sustentar, e Deus não vai liberar. Eu não sei qual o seu posicionamento diante de Deus. O altar está aqui. O altar está aqui, você precisa falar com Deus hoje. Deus, eu sou essa pessoa, eu estava desanimado, eu não tinha mais visão de futuro, o mesmo na minha vida se tornou algo monótono. Eu preciso de algo da parte do Senhor. Eu preciso, Deus. Ei, se renda a Jesus, se renda ao senhorio dele. Ele quer mudar a sua história. Faz outra vez, faz outra vez, volta a primeira vez. Deus está fazendo coisas novas. Coisas novas, eu creio. Deus está fazendo aqui. Coisas novas, Deus está fazendo coisas novas. Coisas novas, Deus está fazendo aqui. Caminhos do ermo, rios do deserto, e se preciso for o mar vai se abrir. Caminhos do ermo, rios do deserto, e se preciso for o mar vai se abrir. Caminhos do ermo, rios do deserto, e se preciso for o mar vai se abrir. Caminhos do ermo, rios do deserto, e se preciso for o mar. Coisas novas, Deus está fazendo coisas novas. Coisas novas, Deus está fazendo aqui. Coisas novas, Deus está fazendo. Obrigado, Jesus. Coisas novas. Receba a nossa adoração, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Coisas novas, Deus está fazendo aqui.
pessoas aqui que ainda não reconheceram a paternidade de Deus sobre as suas vidas. Por favor, amor, vem aqui, abraça essa filha. Ei, deixa eu te dizer algo. Você que está me ouvindo aqui, você nunca recebeu um abraço de um pai. Pastor, eu nunca recebi um abraço do meu pai. Meu pai nunca disse para mim, filho ou filha, eu amo você, eu acredito em você. Eu sinto Deus restaurando a sua paternidade hoje. Se você é essa pessoa, se quiser colocar a mão no teu coração ou vir aqui à frente, o Senhor vai usar a vida de alguém para abraçar você com um abraço de pai. Abraça essa filha. Ei, você é filha, você é amada. A palavra para você, filha, é que mesmo antes de você ser gerada no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. Você é filha, você é amada. O que Deus tem para você é algo lindo. Você é filha, que isso crave no teu coração. Eu declaro uma restauração sobre a sua paternidade, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre este lugar, restaurando a paternidade no coração dos teus filhos. Nós somos filhos, nós somos filhos. Nós temos um pai amoroso, que se preocupa conosco. Aleluia, 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 aleluia. Me enche de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Você me ouviu falar sobre ter uma experiência com Deus. Todos os dias eu busco uma experiência com Deus. E quando você me ouviu falar, você disse para você mesmo: eu queria viver isso. Eu queria ter essas mesmas experiências que eu estou ouvindo o pastor falar. Eu quero orar por você. Se você é essa pessoa que quer ter experiências com Deus, coloca a mão sobre o teu coração. Querido Deus, eu quero que os meus filhos espirituais possam experimentar da mesma presença que eu tenho experimentado. Deus, faz sobre a vida deles. Toca eles, Pai, assim como o Senhor tem me tocado. Fala com eles. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ter experiências com o amado Espírito Santo. A sua vida não será mais a mesma.
Você vai dançar na presença de Deus. Você vai ter experiências na sua casa, no seu quarto com Deus. Eu declaro as mesmas experiências que eu tenho tido com o amado Espírito Santo. Aquilo que eu tenho vivido dentro da minha casa com Deus, você vai viver com Deus também. Eu partilho essa unção que Deus derramou sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. Uma intencionalidade na busca por Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que aonde você colocar a planta dos teus pés, a manifestação da glória de Deus vai se manifestar através da sua vida. Que a partir das experiências que você tiver com Deus, você vai ter experiências sobrenaturais com o amado Espírito Santo. Eu quebro toda muralha que está no teu coração, que você não acredita que isso possa acontecer. Eu declaro essas muralhas caindo por terra, em nome de Jesus. Acesse, 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 acesse o Espírito Santo, acesse o amado, acesse o nosso companheiro, acesse o nosso melhor amigo, acesse, 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 acesse o Espírito Santo, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Se você crê, aplauda Ele bem forte. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações, a íntima amizade do nosso amado Espírito Santo vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém, aleluia. Deus abençoe, uma ótima semana. E você que está aqui pela primeira vez, vem aqui, eu quero dar um abraço em você, em nome de Jesus, em nome de Jesus.